dia, turma, bom dia, meus amores. Hoje, né, vamos iniciar nossa aula de ciências, né, onde a gente vem falando sobre as plantas, né, vamos ver as plantas e como elas nascem, né, como elas vivem, tá bom? Vamos abrir o nosso livro na página 86, tá? Onde nós vamos ver a planta por partes, né? Então, nós vamos ler e vamos entender aí como é formada as plantas, como ela vive, aonde ela vive, né? Que a gente já viu que ela precisa para poder viver, né? Então, agora nós vamos ver as partes da planta, né? A gente sabe que a planta, ela tem o que? A raiz, né? O caule, a folha, né? O fruto, né? E a flor, né? Nem toda planta ela tem o fruto, né? Ela pode não ter o fruto. Então, aí a gente pode encontrar o fruto em algumas plantinhas e em algumas não, tá bom? Mas antes de tudo isso, a gente tem o que? A semente, né? Que a gente pega, a gente planta a semente para poder nascer a plantinha desse modo. Então, ela tem a raiz que fica embaixo da terra, né? Que ajuda a plantinha ao que? A se alimentar com os nutrientes do solo, né? O caule, as folhas, né? A flor, o fruto, né? E lembrando que nem toda plantinha tem o fruto, né? Nem toda plantinha tem a flor. Então, cada plantinha, ela é o que? Uma diferente da outra. Então, vamos ler um pouquinho para a gente conseguir entender como é formado, né? E como vivem aí as plantas. Vamos lá. É difícil sair por aí e não ver nenhuma planta sequer. Entre as brechas de um muro ou uma calçada, em canteiro, jardim, campo ou floresta, basta olharmos que elas estão lá. Plantas podem ser encontradas em lugares muito diferentes. Então, agora a gente vai ver sobre a planta terrestre, né? A planta terrestre é aquela o quê? Que dá o quê? Na terra, né? Que a gente planta no solo, né? Então, vamos lá ver. As plantas terrestres podem viver fixa ao solo, como as árvores e a grama. Outras podem viver sobre rochas e até sobre outras plantas, como orquídeas e bromélias. Em ambiente terrestre, existem plantas que habitam áreas muito úmidas e sombreadas. Outras vivem em ambientes quentes e secos, onde chove pouco. Há ainda aquelas que vivem no frio, onde pode até nevar, né? Então, aqui vem falando sobre a plantinha terrestre, né? Então, a gente não pode esquecer que a plantinha terrestre são aquelas que vivem no solo ou até mesmo, né, sobre outras plantas, em cima de outras plantas, né? Pode nascer em cima de outras plantas, tá? Então, aí, ó, tem um desenho de duas plantas, né? Ó, aí tem a orquídea, né, que ela está em cima de outra planta. Ela está onde? Num tronco de uma árvore. Então, ela é uma planta terrestre, né? Só que ela nasce, né? Ela pode viver aí em cima de outra planta, mas ela é uma plantinha terrestre, né? É a orquídea. E ao lado tem o pinheiro. Ele pode habitar locais frios, como São Joaquim, Santa Catarina, né? Então, aí você vai responder a questãozinha 1, tá? Ó, a barriguda é uma árvore que sobrevive em regiões secas, né? Tá vendo aí ao lado, ó? Ela é uma árvore que parece o quê? Que tá seca, né? Ó, a barriguda pode atingir a altura de um prédio de 10 andares. Mata Verde, Minas Gerais. Olha que linda que ela é, como ela é grande, gente. Então, aí você vai observar a foto ao lado e responda. Por que essa árvore é chamada barriguda? Por que você acha que ela é chamada barriguda? E letrinha B. A barriguda armazena água em seu tronco. Essa característica traz algumas vantagens para essa árvore, né? Então, foi o que eu falei, né? A plantinha, ela se alimenta que é através da raiz, né? Então, ela pega todos os nutrientes que existem no solo, né? Para poder levar para toda a plantinha. Então, aí você vai responder a letrinha B, tá? Qual é os benefícios que essa plantinha, ela tem em fazer isso, tá bom? Ela pega lá a água, esses minerais, e ela guarda, né? Ó, a barriguda armazena, então ela guarda,
né, essa água aí no seu tronco. Por isso que ela é chamada barriguda. Olha só como que ela fica cheinha, né? Então você vai aí mostrar por quê? Porque ela vive em o quê? Em um ambiente o quê? Seco. Então ela guardando essa água, né? Isso traz um benefício muito bom para ela, né? Porque aí fica muito tempo sem chuva, ela não precisa, né, ficar aí precisando de chuva, porque ela guarda água para ela, tá? Então você vai responder aí a questão A e a questão B, tá bom? Aqui na página 87 nós vamos ver sobre a planta aquática. A planta aquática são o quê? Aquelas plantinhas que elas dão na água, que a gente pode encontrar na água, tá bom? Então, terrestres são as plantinhas que a gente encontra no solo, né, ou sobre, né, em cima de outras plantas. E a plantinha aquática são aquelas plantinhas que a gente encontra o quê? Na água, sobre a água, no fundo do mar. Então vamos lá, elas vivem na água, tá? Ó, plantas aquáticas. As plantas que vivem em rios, lagos ou até no mar são plantas aquáticas. Algumas vivem inteiramente mergulhadas, já outras podem flutuar a água. Foi o que eu acabei de falar. Vivem mergulhadas lá no fundo do mar, às vezes a gente nem vê. E outras flutuam, né, por cima da água, a gente consegue ver. Então aí tem duas figuras, ó. As folhas dessas, aí na primeira, ó, as folhas dessas ninféias flutuam na superfície da água, né? E aí ao lado tem a eloteia, vive submersa na água, lá no fundo do mar, né? Presa no fundo do mar. Lagoas e aquários. Então aí tem dois tipos, né, de planta aquática. Uma que a gente consegue ver, né, que ela fica bem em cima da água, e a outra que vive lá no fundo do mar. Então vamos lá. Número 2. Leia a ficha abaixo e depois responda a questão. Nome: aguape. Onde vive? Na água, no rios e lagoas. Característica: é uma planta flutuante. Suas folhas ficam na superfície e suas raízes ficam debaixo da água. Não sobrevive em climas frios, né? Então, olha que linda que ela é, ó. Ela vive aí na lagoa, né? Ela flutua, ela fica por cima, a gente consegue ver, né? E ela não pode viver em ambientes que é frio, né? Porque senão ela não sobrevive. Então, depois você vai marcar um X aí. Em igual dos locais representados a seguir, o aguapé pode ser encontrado, marque um X. Então, ela pode ser encontrada aí onde tem neve, no lugar seco ou no rio. Você vai marcar um X, né, conforme a informação que você acabou de ler aí nessa fichinha, tá? E por último, nós vamos ver a ilustração botânica, né? O botânico são aqueles, né, profissionais que eles cuidam, né, que eles estudam as plantas, tá? Então, você vai ver aí, ó. As ilustrações artísticas não precisam necessariamente apresentar o mundo real como vemos. Assim, o que se desenha não precisa ser parecido com o que vemos no ambiente, mas há ilustrações em que o objeto é retratar o mundo real da maneira fiel. É o caso das ilustrações botânicas, né? Então, os desenhos sobre as plantas. As ilustrações botânicas são ilustrações científicas. Elas buscam representar por meio de desenho ou pintura os detalhes de planta natural de maneira fiel e precisa. Desse modo, mesmo que vejamos a ilustração de duas espécies quase idênticas entre si, ainda será possível distingui-la, né? Diferenciar, saber qual é, tá bom? Então, distinguir quer dizer o que? Saber quem é quem, tá? Desse modo, mesmo que vejamos as ilustrações das espécies quase idênticas entre si, ainda será possível distingui-la pelos detalhes presentes nos desenhos. Observe a fotografia do girassol e compare com a ilustração botânica. Elas podem ser em preto e branco, feitas com a técnica de nanquim, por exemplo, as coloridas feitas com a técnica daquela aquarela, entre outras possibilidades. Para identificar uma ilustração botânica, devemos observar. Então, quando a gente, né, vê uma ilustração botânica, a gente deve observar se a imagem mostra um desenho de uma planta, se a planta se parece com a que vemos na natureza, se a imagem foi publicada em revistas científicas, livros didáticos, site, revista de notícia ou outro.
o que informa a legenda, né? Então aí a primeira é uma foto, né, de girassóis, foi tirada, né, de um ambiente aí plantado, e embaixo a ilustração botânica do girassol, né, feita por Belizes, na Alemanha, 1613. Olha aí como é idêntico, gente. Olha a ilustração, né, e a fotografia tirada da natureza. Então, você vai responder a questão 1 e a questão 2 na página 89, tá? Você diria que o desenho ao lado é uma ilustração científica? Por quê? Para responder, compare com a ilustração da página anterior. Então, você acha que é uma ilustração científica ou ela é uma fotografia retirada da natureza, essa plantinha? Número 2. Liste todas as estruturas que você pode observar na imagem ao lado. Por exemplo, ela mostra como é a flor dessa planta? Mostra como é por dentro do fruto? É possível saber se a planta ilustrada é uma árvore ou uma erva? Então, aí você vai observar, né, se você consegue identificar todas as partes dessa plantinha, tá bom? Então, é por aqui que a gente vai parar, tá? Na página 89, onde a gente vai ver aí sobre as plantas, né, que a gente encontra na natureza e elas são ilustradas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa seu comentário, tá? Que eu estou pronto para poder ajudar vocês, tá? A saber um pouco mais sobre a plantinha. Um beijo e até a próxima aula.